Não, assim não, disse o soldado sorrindo e pegou numa das batatas. Faz assim. Tirou de novo o canivete, cortou a batata a meio na palma da mão, pôs sal, que tirou de outro trapo em ambas as metades e deu a Pierre. São gostosas, repetiu, come-as assim. Pierre julgou que nunca tinha comido iguaria melhor. Não, comigo está tudo bem, disse ele, mas por que fuzilaram aqueles desgraçados? O último não tinha mais de 20 anos. Chiu, chiu, disse o homenzinho. Cuidado, calma, acrescentou muito depressa. E como se as palavras estivessem sempre prontas na sua boca e saíssem por si, continuou. Por que foi que ficou em Moscou, meu amo? Não sabia que eles chegavam tão cedo, fiquei cá sem querer, disse Pierre. Mas de onde é que eles te sacaram, paizinho? Da tua casa, foi? Não, eles apanharam-me quando fui ver o incêndio, tomaram-me por incendiário. Cada juízo, cada injustiça, introduziu o homenzinho. E tu há muito que estás aqui? Perguntou Pierre, mastigando a última batata. Eu, no domingo passado, sacaram-me do hospital em Moscou. Ah, então és soldado. Soldado do regimento de Apcheronsk. Estava a morrer com as febres. Nem sequer me disseram nada, éramos para aí uns 20, nem estávamos à espera disso. Então não te aborreces aqui? Perguntou Pierre. É claro que me aborreço, pombinho. Chamo Platão, chama-se Platão. Karataev de apelido. Explicitou pelos vistos para facilitar a Pierre a maneira de o tratar. No serviço alcunharam-me de Pombinho. É claro que me aborrece, Pombinho. Moscou é a mãe das cidades. É claro que me aborrece ver isto tudo. Ora, o bicho carcome o repolho, mas é o primeiro a morrer. É assim que dizem os velhos. Acrescentou rapidamente. Como é que disseste? Perguntou Pierre. Como? Disse Karataev. É o que te digo. O homem põe e Deus dispõe. Disse pensando que repetia a máxima que dissera. E continuou. Então como é? O senhor tem herdades? E casa não? Portanto, casa cheia. E tem senhora? E os velhos pais estão vivos? Perguntava ele e Pierre, embora não visse na escuridão, sentia que os lábios do soldado se arrepanhavam num sorriso de carinho contido, enquanto fazia as suas perguntas. Ficou triste ao saber que Pierre não tinha paz, sobretudo pela mãe. A mulher é para aconselhar, a sogra para agradar, mas a mais querida é a nossa mãezinha, disse. E filhos? Continuou a perguntar. A resposta negativa de Pierre voltou a entristecê-lo e apressou-se a acrescentar. Não faz mal. Sois novos, se Deus quiser, os filhos ainda hão de vir. O principal é viverem em concórdia. Agora já não interessa, disse Pierre, involuntariamente. Meu caro amigo, discordou Planton. Nunca digas desta água não beberei. Acomodou-se melhor, pigarreou, preparando-se por certo para contar uma longa história. Pois bem, meu caro amigo, ainda eu vivia em casa, começou ele, herdade do nosso homem é rica. Há muita terra, os mugicos vivem bem. E a nossa casa também, graças a Deus. O nosso paizinho, quando ia cegar, levava 6 com ele. Vivíamos bem, éramos camponeses de verdade. Ora, aconteceu que Planton Karataev contou então uma longa história de como foi a uma floresta alheia buscar madeira e foi apanhado pelo guarda. Depois açoitaram-no, julgaram-no, mandaram-no para o exército como recruta. Depois, Pombinho, dizia ele numa voz alterada pelo riso. Pensávamos que isso era uma desgraça, mas não, foi uma felicidade. Se não fosse o meu pecado, era o meu irmão que tinha ido para o exército. Ora, o meu irmão mais novo tem 5 filhos e eu só deixei a mulher. Tínhamos uma filha, mas Deus levou-a ainda antes de eu ter vindo para a tropa. Fui uma vez à casa de licença. E que vejo, vivem melhor do que antes. A casa está cheia de gente, as mulheres estão em casa. 2 irmãos foram para fora ganhar a vida. Só Mikhailo, o mais novo, é que vive lá em casa. E o meu paizinho diz, para mim todos os filhos são iguais. Qualquer dedo que me mordam, dói. Mas se não recrutassem o Planton, lá tinha de ir o Mikhailo. Chamou-nos a todos e, não sei se acreditas, pôs-nos diante dos ícones. Mikhailo, disse ele, anda cá, faz-lhe uma reverência até ao chão, e tu, minha nora, também, e os netos que façam reverências. Perceberam? Disse ele. É assim, meu caro amigo, o destino sabe que cabeça procurar. E nós sempre a julgar, isto está mal, aquilo não está bem. A nossa felicidade, amiguinho, é como a água na rede. Puxamos, enche-se, tiramos, não há nada. É assim. E Planton mudou de posição em cima da palha. Depois de um silêncio, Planton levantou-se. Então, não estás com sono, disse ele. E começou a benzer-se repentinamente, repetindo Deus Nosso Senhor Jesus Cristo, São Nicolau, Santo Frol, Santo Lavre, Senhor Nosso Jesus Cristo, tende piedade de nós. Concluiu, fez uma reverência até ao chão, levantou-se e com um suspiro sentou-se na sua palha. É assim,
Meu Deus, deita-me como pedrinha, levanta-me como rosquinha, disse, e deitou-se cobrindo-se com o capote. Que oração disseste? Perguntou Pierre. O que é? Respondeu Planton, já a adormecer. O que eu disse, rezei a Deus, e tu não rezas? Sim, eu também rezo, disse Pierre, mas porque disseste frol e lavre. Pois é preciso, respondeu rapidamente Platão. É a festa dos cavalos. Também temos de ter pena dos bichos, disse. É na sua malandré que enroscou-se toda, está quentina, a filha de uma cadela, disse apalpando a cadela que se lhe enroscara aos pés, virando-se e adormeceu de imediato. Lá fora ouviam-se ao longe choros e gritos pelas farinchas da barraca. Entrava a luz dos fogos, mas dentro era o silêncio e a escuridão. Pierre não adormecia e durante muito tempo ficou com os olhos abertos, deitado no escuro, escutando o ressonar compassado de Platão, deitado perto dele. Sentia que o mundo destruído se reerguia de novo na sua alma com uma nova beleza. Assente em alicerces novos e inabaláveis. 13. Na barraca para que Pierre foi trazido e em que viria a passar 4 semanas, havia 23 soldados, 3 oficiais e 2 funcionários. Mais tarde, Pierre recordava todos eles como uma neblina. Apenas Platão, Karataev, ficou para sempre gravado na sua alma como a mais forte e querida recordação e personificação do russo bondoso e redondinho. Quando no dia seguinte ao amanhecer Pierre viu o seu vizinho, confirmou a sua sensação de qualquer coisa redonda que tivera dele. Toda a figura de Platão, com o seu capote francês cingido por uma corda, o boné e as alpargatas, era redonda. A cabeça era perfeitamente redonda. As costas, o peito, os ombros, mesmo as mãos que pareciam estar sempre a querer abraçar qualquer coisa, eram redondos. O seu sorriso agradável e os grandes olhos castanhos e ternos eram redondos. A julgar pelas histórias que contava sobre as campanhas militares em que tinha participado, Platão Karataev devia ter mais de 50 anos. Ele próprio não conseguia calcular que idade tinha ao certo, mas os seus dentes brancos de neve, fortes e que formavam 2 semicírculos quando se ria, o que fazia com frequência, estavam todos perfeitos e intactos. Nem um cabelo grisalho se lhe via na cabeça e na barba, e todo o seu corpo tinha um aspecto flexível e, sobretudo, firme e resistente. A cara dele, apesar das rugas miúdas e redondas, tinha uma expressão de inocência e juventude. A sua voz era agradável e cantante, mas a particularidade principal da sua fala era a espontaneidade e a rapidez. Pelos vistos nunca pensava no que ia dizer, e por causa disso, a rapidez e a certeza das suas entoações tornavam-nas, sem dúvida, convincentes. A sua força e agilidade eram tais, nos primeiros tempos de prisão, que dava a ideia de não saber o que era o cansaço e a doença. À noite, ao deitar-se, dizia sempre: meu Deus, deita-me como uma pedrinha, levanta-me como rosquinha. De manhã, ao levantar-se, encolhia os ombros e dizia: deitou-se, enroscou-se, levantou-se, animou-se. De facto, bastava deitar-se para adormecer logo como uma pedra, e bastava abrir os olhos ao acordar para, sem um instante de demora, se pôr a fazer qualquer coisa, como as crianças que mal acordam pegam no brinquedo. Sabia fazer tudo sem perfeição, mas também nada mal. Costurava, cozinhava, aplainava a madeira, fazia botas, estava sempre ocupado e apenas à noite se permitia cavaquear, o que adorava, ou cantar uma cantiga. Não cantava para os outros, como fazem os cantores, que sabem que estão a ser ouvidos, mas como os pássaros, talvez porque lhe fosse tão necessário cantar como espreguiçar-se ou desentorpecer as pernas. E o seu canto soava sempre fino, terno, quase feminino, triste, e a cara, quando cantava, ficava-lhe muito séria. Ao ser feito prisioneiro e ao deixar crescer a barba, foi como se deitasse fora tudo o que lhe era estranho, tudo o que lhe tinha sido imposto, tudo o que era tropa, e involuntariamente voltou às suas maneiras antigas, camponesas, do povo. Soldado em licença, fralda da camisa à solta, costumava dizer. Falava sem grande entusiasmo dos seus tempos de serviço militar, embora não se queixasse e repetisse muitas vezes que, em todo o seu tempo de tropa, nunca tinha sido açoitado. Quando contava, preferia as recordações antigas da sua vida camponesa, que lhe eram visivelmente queridas. As expressões populares de que abundava a sua fala não eram aqueles ditos de caserna, na maioria obscenos e atrevidos, com que se comprazem os soldados.
Eram as máximas populares simples e que sozinhas parecem insignificantes, mas ditas a propósito ganham o significado de uma sabedoria profunda. Muitas vezes dizia coisas de todo contrárias ao que dissera antes, mas umas e outras no seu contexto eram justas. Gostava de falar e falava bem, recheando o discurso de diminutivos e provérbios que, segundo parecia a Pierre, ele próprio inventava. Mas o fascínio principal das suas histórias era o de contar coisas simples, as mesmas que às vezes Pierre via sem dar por elas, e que na fala de Karatev ganhavam importância e solenidade. Gostava de ouvir os contos fantásticos que um soldado contava à noite, sempre os mesmos, mas do que mais gostava era das histórias da vida real. Ao escutá-las sorria alegremente, metendo um ou outro à parte e fazendo perguntas para se esclarecer do fundamento do que lhe contavam. Estavam ausentes de Karatev afeições, amizades ou amores no sentido em que Pierre os compreendia. Mas amava tudo com carinho, o que a vida juntava a ele, sobretudo os outros. Não pessoas determinadas, mas todos os que lhe estavam diante dos olhos. Gostava da sua rafeira, gostava dos camaradas, dos franceses, gostava de Pierre, do seu vizinho. Mas Pierre sentia que, apesar da ternura carinhosa que Karatev mostrava por ele, e que sem querer fazia jus à vida espiritual de Pierre, nem por um instante se entristeceria se Pierre partisse. E Pierre começava a sentir a mesma coisa em relação a Karatev. Ora, para todos os outros prisioneiros, Karatev era um soldado do mais vulgar que há. Tratavam-nos por Pombinho ou por Platocha, troçavam dele com bonomia, mandavam-no fazer recados. Para Pierre, no entanto, o homem ficou para sempre como o vira na primeira noite. Extraordinário, redondo, eterna personificação do espírito da simplicidade e da verdade. Além das suas rezas, Platão Karatev não sabia nada de cor. Quando começava os seus discursos, parecia não saber como os iria terminar. Por vezes Pierre ficava impressionado com o sentido do que ele dizia e mandava-o repetir o que dissera. Pois bem, Platão não conseguia lembrar-se do que dissera um minuto antes, do mesmo modo que nunca conseguia dizer a letra da sua cantiga preferida. Havia nesta cantiga palavras: querida, betulazinha, estou muito triste, mas recontadas nunca faziam qualquer sentido. Karatev era incapaz de compreender o significado das palavras fora do discurso. Cada palavra e cada procedimento seus eram manifestações de uma atividade espontânea e que era a sua própria vida. Entretanto, a vida, tal como ele a encarava, não tinha sentido como vida separada. Apenas tinha sentido como partícula da existência geral que ele permanentemente sentia. As palavras e os atos de Platão derramavam-se de forma tão regular, necessária e espontânea como o cheiro emana da flor. Era incapaz de compreender o valor e o significado de uma ação ou uma palavra tomadas em separado. 14. A princesa Mária, ao saber por Nikolai que o irmão estava com os Rostov em Yaroslav, e apesar das tentativas da tia em a dissuadir, começou logo a preparar-se para ir lá, e mais, levando o sobrinho consigo. Nem se interrogava sobre se isso seria fácil ou difícil, possível ou impossível. Considerava sua obrigação estar ao pé do irmão, talvez moribundo, e não só levar-lhe o filho. Assim preparou-se para a viagem. Se o príncipe Andrei não dava notícias de si, era porque estava muito fraco para escrever, ou porque considerava a viagem muito difícil e perigosa para a irmã e o filho. Assim o explicava a princesa Mária. Em poucos dias, a princesa Mária preparou a viagem. Como carruagens, iriam um coche enorme do príncipe, em que viera para Voronezh uma britchka e uma carroça. Viajariam com ela Mademoiselle Bourrienne, Nikolushka, com o seu preceptor, a velha ama seca, 3 criadas, Tikhon, um jovem lacaio e um criado de libré que a tia lhe emprestava. Era de todo impensável ir pelo caminho habitual, atravessando Moscovo. Por isso, o desvio que a princesa Mária tinha de fazer por Lipetsk, Ryazan, Vladimir e Shuya era muito longo. Por falta de cavalos de muda em toda a parte, a viagem tornava-se difícil e mesmo perigosa nas cercanias de Ryazan, onde, segundo se dizia, apareciam os franceses.